Pessoal, é o seguinte, ó. Qual que é a minha sugestão para isso? Antes de eu explicar, eu acho que é importante eu dizer para vocês o quão importante é o resultado de vocês ter essa organização, tá? Porque existe uma distância muito grande, existe uma distância muito grande entre o estudar, tá? E o dia da prova, a aplicabilidade de tudo isso. E entre o dia da prova e entre o dia que você estuda a matéria, tá? Não é nem o dia que o professor dará aula, não, tá? É o dia que você estuda a matéria. Não adianta nada o professor dar aula e ficar naquilo ali. Isso aí tem efeito zero, tá? Isso aí, a absorção até a prova é zero. Mas a matéria que você estuda, você estudou até a prova, tá? A perda de absorção do que dia que você estudou até o dia da prova, dependendo do prazo que foi isso daí, beira, tá, de 80 a 90% de perda de absorção. Ou seja, você estudou, mas o que você vai aproveitar disso no dia da prova é praticamente 20%. É muito pouco. É aquela sensação que você costuma ter assim, eu lembro de ter visto essa matéria. Não adianta você lembrar de ter visto essa matéria. Eu lembro do Gaspar ter falado. Não, você tem que saber fazer. Tá? Para isso, a tua absorção tem que estar entre 90% e 100% do conteúdo. Para isso, a gente tem que combater essa curva do esquecimento, que a gente chama. Tá? E para combater essa curva do esquecimento, a primeira coisa que você tem que separar conteúdo top de conteúdo lixo. Tá bom? O que é conteúdo top? É aquilo que mais cai, é aquilo que cai com uma maior garantia daquele assunto que de vez em quando aparece, ou quando aparece numa situação mais fácil, não são conteúdos principais. Então, o primeiro caminho é isso daí. Mas, Gaspar, como é que eu faço isso? Conversando com os professores e, durante as aulas, percebendo o que o professor fala sobre aquele módulo, sobre aquela aula, sobre aquele assunto. Porque, normalmente, o professor, ele fala para o aluno, ó, gente, esse assunto aqui é muito importante, costuma aparecer em tal vestibular, tá? Dentro de uma normalidade, o professor deve fazer isso, tá bom? E aí você vai, opa, tá? Inclusive, se vocês prestarem bem atenção aí na planilha que eu mandei para vocês e que está aí compartilhada a tela com vocês, tem lá observações sobre o módulo. É justamente para isso, tá? Para que vocês possam escrever, anotar, fazer observações e assim por diante. Beleza, tá? Além disso, é importante você dizer assim, mas como que eu vou combater essa curva do esquecimento, Gaspar? Revisão. Coloca uma coisa na cabeça de vocês. No mínimo, 5 revisões sobre os assuntos, tá? E aqueles assuntos top, 7. Então você tem que distribuir de 5 a 7 revisões sobre o assunto, tá? Até o dia da prova. Tá, tudo bem. Por que eu digo de 5 a 7? Porque conforme for chegando perto da prova, você não vai conseguir fazer 7 revisões, mas também você está perto da prova. Então você pode diminuir a quantidade de revisões. Mas o importante é você fazer as revisões. Essas revisões, aí tem dois tipos de revisão. Tem aquela que você vai fazer sozinha e tem aquelas que naturalmente o professor possa fazer por você. Por exemplo, ele pode resolver uma lista de revisão sobre uma quantidade de assuntos, conta como revisão. Ele pode, lá na revisão final, véspera de prova, fazer uma revisão, tanto que na planilha vocês veem que eu coloco uma coluna que é a revisão final, que é aquela revisão que o professor dá ali naquele último mês da prova, seja a prova que vocês forem prestar, tá? A gente conta como a revisão final. Só que antes disso, tem que ter no mínimo 5 revisões. No mínimo. No mínimo 5 revisões, tá? E aí eu divido essas 5 revisões de que maneira? A revisão de 24 horas, que é aquela revisão que você vai fazer um dia após o dia que você estudou. Volto a lembrar, o teu marco zero da aula é o dia que você estudou. Se você não estudou o módulo, não adianta você revisar ele. Se você não estudou a aula, você vai revisar uma aula que você não estudou. Certo? Então é estudar a aula. Estudei a aula, reviso a aula. Se eu não estudei a aula, não tem como eu revisar. Beleza?
Tá. Ah, mas aí eu tô com matéria atrasada então, Gaspar, porque teve aulas que eu não estudei. Então, dessas aulas que você está com matéria atrasada, você tem que escolher o que é conteúdo lixo e o que é conteúdo principal. O que é conteúdo principal, você tem que pôr em dia. O que é conteúdo lixo, você pode deixar para momentos de revisão futuras, onde você pode vir e retomar esse módulo em uma outra circunstância. Tá? Ou, conforme você for fazendo simulados, que é uma situação importantíssima, fazer o máximo de simulados possíveis e resolver provas de anos anteriores, você ir prestando atenção de qual conteúdo você tem dificuldade. Por exemplo, você, por acaso, não estudou a aula de probleminhas de primeiro e segundo grau. Só que toda a questão de probleminhas de primeiro e segundo grau que cai no simulado que você está fazendo, que cai na prova de anos anteriores que você está fazendo, você está acertando. Então, peraí, será que existe necessidade de eu ir lá, perder um tempo do meu estudo, estudar essa aula, se todas as vezes eu estou acertando, eu já tenho uma absorção vinda de outros anos? Tá? Então não. Então, simulados e provas de anos anteriores, tá, ao serem resolvidos, também te ajuda a diagnosticar desses módulos que estão atrasados, quais são aqueles que você está tendo que estudar, porque você realmente não está sabendo e você está percebendo que está aparecendo bastante. Por exemplo, logaritmo. Eu não estudei aula de logaritmo. Só que todo vestibular que eu vou fazer aqui, prova de ano anterior que eu vou resolver, ou simulado, tem questão do logaritmo e eu estou errando. Então, você realmente vai ter que voltar e estudar essa aula de logaritmo. Só que aquele negócio que eu sempre falo, entre colocar matéria em dia e levar a matéria atual em dia, leve a matéria atual em dia, senão você vai estar com a matéria atrasada o ano inteiro. E criar uma agenda de colocar matérias em dia. Tudo é organização. Organização conta muito nesse momento. Então, você também tem que criar uma agenda de como colocar essas matérias que são importantes, que estou a matéria atrasada, em dia. Isso também faz parte de uma organização. Vai ser no sábado, vai ser na sexta-feira à tarde, vai ser duas vezes por semana à noite, eu vou estudar exclusivamente as aulas importantes que estão atrasadas, mas você tem que criar um cronograma. Tá? É fundamental isso, criar um cronograma para combater as aulas que estão atrasadas, mas levando as aulas em dia. Tá? Você só vai ter que acelerar o processo de colocar a aula que está atrasada em dia o mais rápido possível se ela estiver influenciando na continuidade da matéria. Por exemplo, você está com química orgânica atrasada. Só que para você estudar isomeria, se você não souber o começo de química orgânica, você não vai conseguir estudar isomeria. Então, você vai ter que colocar a matéria de química orgânica em dia para você poder estudar a aula de isomeria. Então, você tem que ter essa perspicácia e, tendo dificuldade, aí você conversa com o seu professor para ele poder te orientar qual que é o melhor caminho. Isso é importante, tá? Então, você tem que colocar uma agenda de aulas atrasadas para colocar em dia e criar uma agenda de revisões das matérias estudadas. Essa daí é o quê? São revisões que você vai fazer. Primeiro, a revisão de 24 horas, tá? Que é aquela revisão um dia depois da aula que você estudou. Um dia depois. Um dia depois, você vai lá estudar. Essa revisão, gente, é tiro curto, tá? É tiro curto, é 10 minutinhos no máximo. É realmente repassar, ver os pontos importantes. E na hora que você estiver estudando a aula, você vai fazer anotações do que é importante, do que não é, qual exercício que você teve mais dificuldade, quais são os exercícios que o professor falou que era importante, você vai lá fazendo anotações, tal. Na hora da revisão, repassa, olha ali, olha colar, tal, beleza. Se tiver alguma videoaula, tá? Eu vou ensinar vocês a como acrescentar essa videoaula para assistir. Se for um mapa mental, eu vou ensinar vocês a acrescentar, organizar isso aí daqui a pouquinho. Depois que você faz essa revisão de 24 horas, tá? Se essa revisão for segunda, terça-feira, você já coloca o próximo domingo como sendo a revisão de primeiro domingo. Se essa revisão que você fez de 24 horas já for quarta, de quinta, sexta para frente, ela já está muito próximo do domingo. Aí não tem um efeito que é legal. Então você faz o quê? Você vai lá e coloca esse primeiro domingo sem ser esse domingo aqui seguinte. Você vai colocar o outro domingo. Beleza, esse passa a ser o seu primeiro domingo. Depois, o teu segundo domingo é 2 domingos para frente. O teu terceiro domingo são 4 domingos para frente desse domingo. Tá? Então é assim, tá? Eu vou lá para a página, vou fazer anotações lá. Vocês estão vendo aí certinho? Eu vou digitar aqui um
uma situação aqui, vocês me dizem se vocês estão enxergando, tá? Vamos criar um exemplo aqui. Terça-feira que vem é dia 19 de maio, confirma? Isso, 19 de maio. No dia 19 de maio, vocês estudaram essa aula 1 de matemática, tá? Então, quer dizer que no dia 20 de maio... Peraí, desculpe. No dia 20 de maio, vocês vão fazer a revisão de 24 horas. Vocês estudaram a aula no dia 19, no dia 24, vocês vão fazer a revisão de 24 horas. Como quarta-feira já está muito próximo do domingo, tá? Então, você vai contar, ó, dia 21 é quinta, dia 22 é sexta, 23, 24 de maio é domingo. Então, 31 de maio vai ser o teu primeiro domingo, que é o outro domingo para frente, certo? Dali, desse domingo, você vai contar 2 domingos para frente. Vou abrir o calendário aqui para ficar mais fácil para eu poder colocar numa data certa para vocês. Então, já vai ser em junho. 2 domingos para frente em junho vai ser dia 14 de junho. Vou pôr aqui, ó, 14 de junho. Depois, você vai contar 4 domingos para frente, tá? Então, eu vou abrir de novo o calendário aqui, do dia 14 de junho, eu vou contar 4 domingos. Então, 21 de junho é um domingo, 28 de junho é 2, 5 de julho é 3, 12 de julho é o terceiro domingo. Agora você vai contar 90 dias, são 12 domingos para frente. Então vamos lá, vamos contar 12 domingos para frente. 12 domingos para frente a partir do dia 12 de julho. Então vamos contar 12 de julho. Então vai contar lá, ó. Seriam 3 meses para frente, tá? Para a gente acelerar, ó, agosto, setembro. Então seria mais ou menos dia 13 de setembro. Aí eu vou dar uma dica para vocês. Como a revisão final provavelmente é em outubro, né? Normalmente se dá a revisão em outubro, porque a gente já tem no começo de novembro, a gente já tem um vestibular, o ideal seria vocês não passarem esse quarto domingo, não passar da primeira quinzena de outubro, tá? Partindo do propósito de que vai ter revisões no final da segunda quinzena de outubro para frente. Mas, Gaspar, e se as matérias que eu for estudando, por exemplo, aqui agora em junho, na hora que eu for jogar o quarto domingo, ele vai avançar para outubro, você vai diminuindo o tempo. Aí você vai organizando para ser menos de 90 dias, menos de 12 semanas, né? Você vai colocando 10 semanas, 9 semanas, aí você vai organizando para isso daí. Pronto, você já fez a programação inteira, correto? O que é o legal? Você já passar isso para a sua agenda. Então, você vai pegar a sua agenda, tá? E vai marcar lá, no dia 31 de maio, você já vai colocar revisão de primeiro domingo da aula 1 de matemática. Já vai lá no dia 14 de junho, já coloca revisão de segundo domingo da aula 1 da frente A de matemática. Já vai lá no dia 12 de julho, já coloca revisão de terceiro domingo, dia 12 de julho, frente A, matemática, aula 1. E aí você já completa toda a sua agenda mesmo, física, tá? Vou dar uma dica para vocês. Vamos imaginar que você queira acessar uma videoaula no dia 31 de maio para poder fazer uma revisão. Então, por exemplo, ó, essa revisão da aula 1 aqui, tem uma videoaula aqui que eu tenho que vai me ajudar, uma videoaula curta. Lembra, gente? Essas revisões aqui, elas são de 10 minutos em média. Então e conforme você for fazendo as revisões, cada vez mais tendo absorção, mais rápido vai ser a sua revisão. Por exemplo, em exato, o pessoal costuma separar 2, 3 exercícios para resolver, não mais que isso. Em humanas, separar uma videoaula para assistir, um mapa mental para dar uma olhada, uma ficha de resumo para olhar. O que você pode fazer para facilitar a tua vida é fazer isso daqui, ó. Tá? Acessar no dia, vamos pôr aqui, 31 de maio. Opa, apareceu um negócio.
fazer acessar dia 31 de maio. Beleza. Vocês vão vir aqui com o mouse. Antes, eu vou vir aqui colar um vídeo. Só um minuto. Pegar um vídeo, esse aqui meu. Vou vir aqui agora. Voltar para lá. Então, vamos lá. Vocês vão vir aqui. Passar o mouse. Com o botão direito, clicar em cima. Vai abrir aqui, ó, hiperlink. Hiperlink. Vocês vão ver que vai abrir isso daqui. Você vem aqui no endereço, cola o link. Aí que era para ter liberado, liberou. Certo? O que significa? Se eu vier aqui e der um call, se eu clicar aqui em cima, tá? Eu vou lá para a videoaula. Então, te ajuda, por exemplo, no dia 31 de maio eu preciso acessar esse vídeo para assistir. Você também consegue fazer isso se você tiver lá, ó, acessar dia, vamos pôr aqui, 14 de junho. Acessar dia 14 de junho. Opa, peraí. Mesma coisa, botão direito, hiperlink. Aí você pode vir aqui e pegar um arquivo. Vamos pegar aqui um arquivo, ó, grupo de estudo. Vamos pôr aqui, ó, ficha teórica, função do segundo grau. Pronto, você colocou aqui. Chegou aqui, nesse dia, se você clicar aqui em cima, em vez de você ir para um videoaula, vai abrir esse arquivo em PDF. Você pode salvar imagem, você pode salvar um arquivo em revisão, e aí você vai montando a sua organização de estudo e de revisões. Você consegue controlar quais são as aulas que você já estudou, quais são as aulas que estão atrasadas, já fez a programação da sua revisão, e aí vocês vão ver que os resultados realmente vão aparecer, tá? Isso é fundamental, vocês perceberem que os resultados vão aparecer, de que vocês vão conseguir se organizar, vocês vão conseguir ter essa absorção, que é o ideal para o vestibular. O que faz a diferença no vestibular é o quanto você absorve daquilo que você estudou. Esse é o segredo. Isso está muito ligado a você ter organização, ter disciplina, ter foco. Tudo isso junto te dá a bagagem que você vai precisar. E é o que vocês vão precisar levar para a vida de vocês, na verdade. Não só agora, para a faculdade também. Na faculdade, o ideal é para cada aula que vocês estudarem, vocês criarem essa planilha, tá? De revisões, de tudo, e organizar isso daí, certo? Mandei a planilha para vocês em formato de Word, tá? Para que vocês possam editar, vocês perceberam isso. Eu mandei em formato de Word e eu fiz o da apostila 1. Aí vocês podem criar um outro arquivo aonde você coloca no lugar de apostila 1, apostila 2. Depois você cria um outro arquivo para apostila 3, um outro arquivo para apostila 4, tá? Lívia, seguinte, os alunos do Bora, tá? A gente orienta no domingo. Porque na programação que eu fiz para eles, ficou assim. Durante a semana eles têm aula até no sábado de manhã para estudar, então eles têm aula, estudo para ser feito, o horário que eles estudam é tudo feito para até sábado de manhã. No sábado à tarde, ou eles fazem simulados, ou eles resolvem provas de anos anteriores. Então, o sábado à tarde é destinado todo sábado à tarde para isso. O sábado que não tem simulado, eles resolvem provas de anos anteriores. O sábado que tem simulado, eles fazem simulado. E aí o domingo ficou para isso, para as revisões. Tá? Só que aí depende muito daí depende de cada um. Ah, não, eu vou deixar o sábado de manhã para as revisões, porque meu domingo eu quero descansar. Aí vai do que cada um quer, do curso que a pessoa quer prestar, né? Depende da raça da pessoa, que a gente costuma dizer. Aí é muito relativo. Mas o importante é você já criar e seguir. Se você determinar que é domingo, todo domingo, tá? Isso é fundamental, fundamental, tá? Vamos lá, perguntas. Alguma dúvida no preenchimento?
Eu me coloco à disposição de vocês, se vocês depois forem tendo alguma dúvida, alguma dificuldade no preenchimento, alguma coisa que aconteceu, alguma situação, vocês vão me chamando, vocês vão me, 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 me perguntando. É óbvio que se você fala assim, nossa, mas lá no quarto domingo vai ter um domingo que eu vou ter aula de primeiro domingo para revisar, aula de segundo domingo, aula de terceiro, aula de quarto domingo, mas vocês vão percebendo que vocês vão abandonando algumas aulas para trás, porque você já percebeu que a absorção tá bacana, que você já não tem mais, e você vai percebendo que as suas revisões vão ficando cada vez mais curtas, entendeu? Então, vai chegar uma hora que as tuas revisões vão ser todas revisões, às vezes 3 minutinhos, 2 minutinhos, 5 minutinhos e tal. Foi lá, repassou o mapa mental, nossa, eu lembro de tudo, entendeu? Então, essas matérias que já foi e você não revisou, Lívia, você pode primeiro definir quais são aquelas importantes e quais são aquelas que não são importantes, tá? E aí é dialogando com os professores, trocando ideia com eles, eu acho que aí é o mais importante. E você também pode juntar, porque, por exemplo, às vezes acontece assim, ó, a aula 2, 3 e 4 da frente A de matemática é sobre módulo. Então eu vou estudar tudo de uma vez. Isso vai acontecer muito com vocês, tá? Porque como o material de vocês trabalha com aula, inclusive eu escrevi módulo aí, tá? Mas é aula, tá? Como vocês trabalham com aula, vocês podem, às vezes, pegar 4 aulas, que é um tema só, e vocês estudarem esse tema todo, essas 4 aulas de uma vez. E você ir lá, por exemplo, ó, essas 4 aulas aqui é sobre função composta. Ah, não, então eu vou estudar essas 4 aulas de uma vez, revisar elas de uma vez, porque o tema é função composta. Isso, Gi, é um dia depois. No dia que você estudou a aula, ou as aulas, um dia depois, você faz uma revisão de 5 a 10 minutos sobre o que você estudou no dia anterior, antes de você começar a estudar a matéria do dia. Perfeito, isso mesmo. Então, pode acontecer isso que eu estava falando anteriormente, tá, gente? Por exemplo, de você colocar lá, ó, eu estudei a aula 2, 3 e 4, tudo de uma vez. Então, você já preenche 24 horas, primeiro domingo e tal, tudo de uma vez. Se você quiser até mesclar as linhas, tudo de uma vez só, você pode, tá? Mais alguma pergunta? Isso, Lívia. Perfeito. Só que aí você vai juntando, vai organizando, vendo quais são as aulas mais importantes. Porque às vezes, por exemplo, aquilo que eu falei anteriormente, nossa, toda aula que cai de romantismo, todo exercício que cai de romantismo no simulado, nas provas de anos anteriores que eu estou resolvendo, eu estou acertando. Tá, então você não precisa estudar a aula de romantismo, você pode estudar ela mais rápido, repassar, fazer as revisões, você pode se organizar por isso, entendeu? A Vitória pediu como fixa o arquivo mesmo. Pode fazer várias aulas em um dia de revisão? Pode. Na verdade, vai acontecer isso. Porque como é pouco tempo, você vai fazer. Os domingos, você vai estudar lá matemática, física, química, você vai revisar todas, né? Na verdade, essas revisões aí, elas é um momento em que você vai ficar mais tranquilo, por incrível que pareça, porque, por exemplo, muitas delas você vai só ler, você vai assistir às vezes uma videoaula, você vai poder estar lá na tua cama revisando, entendeu? Mas o importante é você criar. Como que você vai revisar, criar a agenda, criar uma organização para as matérias que estão atrasadas, você tem que colocar tudo isso no papel. Como que eu vou colocar as matérias atrasadas em dia, como que eu vou colocar as minhas revisões daqui para frente, qual é o conteúdo lixo, qual que é o conteúdo top, do curso que eu quero. Por exemplo, eu quero medicina na FUVEST, Ribeirão, cai geografia física. Então, cara, você tem que estudar geografia física mais do que
outros alunos, porque você quer que o FUVEST segunda fase, onde geografia física vai ter um peso grande. Entendeu? Então, assim, tudo depende muito disso também. São vários fatores que vão influenciando você nisso daí, entendeu? A Vitória Quirino pediu para eu mostrar como é que fixa o arquivo. Vou voltar lá, fazer mais um exemplo. Vou pegar aqui, ó, matemática, frente B, aula 4 e 5, olha o que você pode fazer, ó. Você pode vir aqui, ó, botão direito, selecionar as duas linhas aqui, mesclar. Tá vendo? Você juntou aqui. Por quê? Porque você está estudando a aula 4 e 5 junto, que é o mesmo tema. Aí você vai pôr aqui, ó, acessar, dia, vamos pôr aqui, 20 de junho, por exemplo. Beleza, você vai vir aqui, vai marcar com o mouse, selecionar o botão direito, vai abrir aqui hiperlink. Você já vai ter selecionado, por exemplo, se for uma videoaula, você já vai vir aqui colar o link da videoaula. O computador tá lento, tem muita coisa aberta nele, então vai demorar, mas vai, vamos ter fé. Ter fé, gente. Ter fé que dá certo. Pronto, foi. Tá vendo? Se você vier aqui e der um cálculo, clicar em cima, você vai para a videoaula que marcou. Quer ver, ó? Lembrando que o meu computador tá lento, gente. Eu já acionei aqui, já cliquei. É que o trem tá feio. Tá, mas aí vai para a videoaula. E se for um arquivo, ó, tá lento. Ó, acessar dia 30 de agosto. Você pode vir aqui, mesma coisa, marcar, botão direito, hiperlink, e você pode pegar um arquivo, uma ficha teórica, e pôr aqui, ó. Pá. Você pode pôr imagem, você pode pôr arquivo em PDF, vocês podem pôr uma videoaula, e aí você não precisa ficar no dia procurando. Vou mostrar como é que junta as linhas. Vê? Você vem aqui, ó, seleciona as linhas. Então, eu selecionei as linhas. Ó, selecionei 3 linhas que eu quero mesclar, a gente fala. Clica com o botão direito, vem aqui, ó, mesclar células. Na hora que você apertar aqui, você junta as 3 linhas numa só, tá vendo? Significa que você vai estudar essas 3 aulas de uma vez só. Você pode fazer isso para todos, você pode fazer aqui também, ó. Selecionei as 3, mesclar. 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 E aí você sabe que você vai estudar a aula 1, 2 e 3 tudo junto, você já coloca as datas, os horários de revisão, já coloca os arquivos que você vai querer revisar e assim por diante. Não, não foi isso não. Matemática tudo bem, matemática é a mais importante. O resto eu meio que separei, natureza, humanas e linguagens. A única coisa que eu estranhei, não apareceu aqui filosofia e sociologia. Então, eu não sei se no material de vocês tem, se não tem, se é um material à parte. Que para os vestibulares é muito importante filosofia e sociologia, muito importante. Entendi. Tá, não, tudo bem. O professor tem autonomia aí, mas vocês têm que tomar muito cuidado, viu, gente? Não subestimem filosofia e sociologia. Tá? Assunto extremamente importante para os vestibulares, extremamente importante. Tá?
Vamos lá. Perguntas, observações, quero fazer um pedido para vocês. Tá? Eu gosto sempre assim, eu não gosto de guardar as coisas. Então, assim, eu queria que vocês compartilhassem com os colegas de vocês do Dom Inácio, podem compartilhar tudo. Eu vou salvar esse vídeo aqui, vou upar eles, vou mandar no grupo de vocês. Se vocês quiserem mandar este vídeo mais a planilha para eles, pode mandar, sem problema nenhum. Eu não me importo, eu acho que vai poder ajudar bastante gente, isso que é o que importa. Mais alguma pergunta? Alguma observação? Tranquilíssimo? Chuchu, beleza? Tô sentindo que agora vai, é o melhor. Não, gente, isso é importante vocês terem isso na cabeça de vocês. Nesse momento de pandemia, é uma coisa muito louca que acontece. Você tem a impressão de que você tem mais tempo, mas ao mesmo tempo você não tem a concentração e a disciplina que você aparentava ter antes. Então, você tentar criar nisso, né? Apesar de aparentemente você achar que tem mais tempo, você não está conseguindo otimizar isso daí, eu acho que mais do que nunca, organização, saber o que você quer, tudo, organizar tudo bonitinho, é fundamental, fundamental, não esquece. Estudar, revisar para aprender e aplicar. Tem que colocar isso na cabeça de vocês. Só estudar não adianta nada. Por isso que eu falo muito para vocês, estudo de véspera de prova, adianta nada, zero. Absorção zero, absorção zero. Sair para o vestibular para você vai ter efeito praticamente nulo, praticamente nulo. Por isso que normalmente aluno de cursinho se sai melhor do que aluno de terceiro colegial no vestibular. Porque normalmente, aquilo que eu venho falando para vocês desde o começo do ano, aluno de terceiro colegial tem o grande grave erro de estudar para a prova, né? E também muitas vezes não é culpa do aluno, a própria escola condiciona o aluno a estudar só para a prova. Vocês sabem qual que é a minha visão disso daí. E aluno de cursinho, não, aluno de cursinho se preocupa em estudar o conteúdo, em aprender o conteúdo. Enquanto o aluno de terceiro fica ali preocupado, refém de prova. Então, o aluno de terceiro colegial que consegue sair desse mecanismo, prova, 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 e consegue ir para um lado de estudar o conteúdo, preocupado em aprender o conteúdo, ele realmente vai se sair melhor do que os outros. Alright? You understand, meninas? Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Então é isso, tá? Podem compartilhar, podem passar aí para os colegas de sala, pode mandar no grupo da sala, não tem problema, não me importo. Gaspar, gratidão. E mais do que nunca, matemática sua linda, lembra que matemática é beautiful, hein? Gratidão demais, Gaspar. Tá bom. Estou à disposição aí. Estou à disposição, me chama, me pede help aí, que a gente vai organizando essa trilha aí, porque até o final do ano tem bastante tempo ainda, dá para fazer muita coisa ainda. Bom? Pode me chamar às vezes só para falar que eu tô com saudade? Pode. Se eu não estiver dando aula, se eu não estiver trabalhando, eu respondo. Bom, então vai ser difícil, né? Você nem almoça mais. Tá difícil, viu? Vou falar, tô trabalhando 1000 vezes mais do que eu trabalhava antes. Mas tá certo, então, gratidão demais. Beijos. Gaspar. Bom final de semana, meninas. Você também. Beijo. Beijo, Gas. Beijo.